Eu já vou voltar lá para a tela da atividade. Deixa eu ver quem está aqui. É a Dilma, o Wallace, a Cédina, Francisco. Então, pessoal, nós estamos aqui na atividade 2, tá? Língua portuguesa, atividade 2. O assunto de hoje é vozes verbais. Quem gosta de anotar no caderno, tá? Eu pedi para anotar essa parte aqui no caderno. Nós vamos então começar a falar sobre vozes verbais. Enquanto vocês vão anotando aí, eu quero lembrar vocês que quem não está postando atividade na plataforma, depois vai influenciar na nota, tá? Então, ou você posta a atividade na plataforma, ou você pega a atividade impressa na escola e entrega na escola. Você tem essas duas alternativas, tá? Mas quem não postar na plataforma e quem não pegar impressa e entregar na escola, vai contar na nota, vai descontar na nota, tá? Vai descontar no OIA. Esse semestre nós vamos ter OIAs e provas, então se você entregar, vai aumentar a sua nota. Se você não entregar, vai diminuir a sua nota, tá? Então, vamos começar aqui a falar sobre a atividade 2. O assunto é vozes verbais, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês 4 frases que vão servir como exemplos para eu explicar essa atividade, tá? Então, a primeira frase que eu coloquei para vocês é: Maria fez o bolo. Nesta frase, nós vamos precisar localizar qual é o sujeito. Como eu faço para localizar o sujeito? Simplesmente eu pergunto aqui, ó, quem fez o bolo? A resposta é Maria. Então, Maria é o sujeito da frase. O sujeito da frase é aquele sobre quem a frase está falando. A frase está falando sobre Maria. Pode ser uma pessoa, pode ser algum assunto, né? Por exemplo, aqui está falando sobre o bolo, ó. Aqui, ó, nós temos a frase: o bolo foi feito por Maria, tá? Então, eu pergunto: o que foi feito por Maria? A resposta é o bolo. Então, o bolo é o sujeito da frase. Terceira frase: Marina encontrou o pedido. Aí eu pergunto: quem encontrou o pedido? Marina. Então, Marina é o sujeito da frase. Quarta frase: o pedido foi cancelado pelo juiz. Aí eu pergunto: o que foi cancelado pelo juiz? O pedido. Então, o pedido é o sujeito da frase. Pessoal, até aqui tudo bem? Até aqui alguém tem alguma dúvida? Tudo bem. Não. Tá, Joia. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar aí, tá? Pode me interromper. Se precisar voltar alguma coisa, vocês podem falar, tá? Então, continuando aqui. Depois que eu identifiquei o sujeito, o segundo passo é verificar se este sujeito está fazendo alguma coisa ou se alguma coisa está sendo feita com ele. Então, por exemplo, a primeira frase: Maria fez o bolo. Então, a Maria fez alguma coisa. Ela executou uma ação. Então, nessa frase aqui, ó, o sujeito está executando uma ação. Na segunda frase: o bolo foi feito por Maria. Nesta segunda frase, o sujeito é o bolo. O bolo fez alguma coisa? Não, o bolo não faz nada, né? Então, neste caso, o bolo ele recebeu uma ação, ele foi feito, né? Alguém fez o bolo, tá? Então, neste caso, ele não está executando uma ação, ele está recebendo
uma ação. Terceira frase. Marina encontrou o pedido. De novo, ó, Marina fez alguma coisa, ela encontrou o pedido. Então, ela executou uma ação. Quarta frase. O pedido foi cancelado pelo juiz. O pedido fez alguma coisa? Não. Um pedido não faz nada. É alguém que faz alguma coisa com o pedido. Então, neste caso, o sujeito aqui, que é o pedido, ele não faz, ele não executa uma ação, ele apenas recebe uma ação. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Alguma dúvida? Sim, não. Eu entendi. Tudo bem. Então, este assunto aqui vai precisar que você identifique, tá? Que você leia a frase e identifique. Nesta frase, o sujeito está executando uma ação ou está recebendo uma ação? Tá? É preciso que você faça isso com todas as frases, porque se você não fizer isso, aí você não vai conseguir entender o assunto, você não vai conseguir resolver o exercício, tá? Então, em todas as frases, você precisa identificar se o sujeito executa uma ação ou se o sujeito recebe uma ação, tá? Agora, depois que eu já identifiquei o sujeito, que é o primeiro passo, depois que eu já identifiquei se o sujeito executa ou recebe uma ação, que é o segundo passo, aí eu vou entrar nessa matéria aqui, ó, que é vozes verbais. Tá? Eu vou identificar qual é a voz verbal daquela frase. Nós temos dois tipos de voz verbal para esse começo aqui, que seria a voz ativa e a voz passiva. Então, se o sujeito executa uma ação, eu digo que a frase está na voz ativa, tá? Porque o sujeito está executando uma ação, então ele está sendo ativo, tá? Então, a frase está na voz ativa. Quando o sujeito receber uma ação, significa que esse sujeito não está sendo ativo, ele está sendo um sujeito passivo. Então, a frase fica na voz passiva. Então, retomando com vocês. Quando o sujeito executa a ação, a frase está na voz ativa. Quando o sujeito recebe a ação, a frase está na voz passiva, tá? Agora, essas duas frases aqui vai ser com vocês. Marina encontrou o pedido. Sujeito executa a ação. A frase está na voz ativa ou na voz passiva? Ativa. Voz ativa. Então, eu escrevo aqui, ó, voz ativa. O pedido foi cancelado pelo juiz. Sujeito recebe a ação. A frase está na voz ativa ou na voz passiva? Passiva. Passiva. Eu escrevo aqui, ó, voz passiva. Tá? Então, a aula de hoje vai ser só isso, para você identificar se a frase está na voz ativa ou se a frase está na voz passiva. Só que eu já dou aula há muito tempo e eu vejo que o aluno, ele fica lendo a frase aqui, ó, ele fica olhando para a frase, esperando que vai sair alguma coisa. Se você ficar olhando para a frase, não vai sair nada. Então, você tem que fazer todo esse processo que eu fiz. Primeiro, identifica o sujeito. Se você não
está fazendo nem o primeiro passo, que é identificar o sujeito, não vai sair nada do seu exercício, tá? Então, você tem que seguir os passos. Primeiro, identifica o sujeito. Identificou o sujeito? Aí você verifica se esse sujeito executa uma ação ou se esse sujeito recebe uma ação. Em todas as frases você vai ter que fazer isso aqui, não é ficar olhando para a frase, tá? Aí identificou o sujeito, identificou se ele executa ou se ele recebe uma ação, aí ficou fácil. Aí é só falar se é ativa, quando ele executa uma ação, ou se é passiva, quando ele recebe uma ação. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida até aqui? Sim, entendi. Entendi. Eu também entendi. Entendi. Tudo bem. Vocês conseguiram anotar isso que eu escrevi aqui? Desde as frases até voz ativa, voz passiva, anotaram tudo aí? Ok. Sim. Sim, sim. Alguém não conseguiu anotar? Eu anotei, sim. Tudo bem, então. Então, agora, nós vamos ter um exercício. Tá? O exercício não vai dar tempo de você copiar as frases. Tá? Não vai dar tempo de você copiar as frases. Só vai dar tempo de você escrever se é ativa ou passiva. Tá? Se você quiser copiar, depois entra na plataforma, ou depois pega essa gravação aqui da aula, tá? Ou pega a impressa na escola, tá? Mas copiar não vai dar tempo. Só dá tempo de você escrever, se a frase está na voz ativa ou na voz passiva. Então, eu vou deixar o exercício aí. Aí, vou deixar um tempo aí. E eu vou precisar corrigir esse exercício hoje, tá? Então, já vai anotando aí. Só anota a letra A, ativa ou passiva. B, ativa ou passiva, tá? Pode ir fazendo aí. Minha amiga comprou um carro. Eu vou ter. Minha amiga é o sujeito. Ela fez alguma coisa. Então, a frase fica na voz ativa. Deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui no Word para ficar mais fácil. Aqui, ó. Minha amiga comprou um carro. Ela fez alguma coisa, então é voz ativa. A escola foi inaugurada pelo prefeito. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Sim, sim. Tudo bem. Então vamos lá. A escola foi inaugurada pelo prefeito. Então a escola foi inaugurada, ela não fez nada. A escola não faz nada. Foi feita alguma coisa com a escola. Então, ela recebeu a ação, ela está na voz passiva. O mesmo ocorre com o jardim. O jardim é conservado. O jardim não faz nada, ele está recebendo uma ação. Meu marido perdeu a aliança. Então, aqui, executou uma ação. Fez alguma coisa. A casa será demolida pela empresa. Aqui, ó. A casa não faz nada, tá? Alguém é que vai fazer alguma coisa com a casa. Então, é voz passiva. Ela quebrou o vidro. Ela fez alguma coisa. Então, é voz ativa. Ele dobrou o papel. Também fez alguma coisa. Então, é voz ativa. Minha mãe fez o bolo. Também fez alguma coisa. Então, é voz ativa. O salão foi enfeitado. O salão não faz nada. É alguém que fez alguma coisa com o salão. Então, é voz passiva. A calça foi costurada. Também a calça não faz nada. É alguém que fez alguma coisa com a calça. Então, é voz passiva.
O ventilador foi consertado pelo meu irmão. Também o ventilador não faz nada, ele recebe uma ação, é voz passiva. A mesa foi pintada. Também voz passiva, porque a mesa não faz nada, ela só recebe uma ação. Meu primo vendeu a casa, aí sim, ele fez alguma coisa. Então é voz ativa. O restaurante foi visitado. Então, o restaurante não faz nada. Foi alguém que fez alguma coisa no restaurante. É voz passiva. A sala será pintada. Também é voz passiva. A sala não faz nada. É alguém que vai fazer alguma coisa na sala. O filho é orientado pelo pai. Então, neste caso, o filho não está fazendo nada. Ele está recebendo uma ação do pai. Então, é voz passiva. As flores foram regadas. Então, as flores não fazem nada. Elas estão recebendo uma ação. O pedreiro construirá o canil. Aí sim, ele vai fazer alguma coisa. Então, é voz ativa. Todos aplaudiram o espetáculo. Voz ativa. Fizeram alguma coisa. Eles fecharam a porta. Voz ativa. O hotel é administrado. Aí o hotel não faz nada. Ele está apenas recebendo uma ação. Então é voz passiva. O hospital é mantido. Também o hospital não faz nada, apenas recebe uma ação. O apartamento será alugado. Também o apartamento não faz nada, apenas recebe uma ação. A fazenda é conhecida. Também a fazenda não faz nada, apenas recebe uma ação. O cantor visitará. Aí sim, ele vai fazer alguma coisa, então é voz ativa. A menina reconheceu o bandido. Ela fez alguma coisa, é voz ativa.